Olá a todos, graça e paz, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhos da Oração. É um prazer muito grande ter você conosco para mais um encontro. Fique comigo até o final deste vídeo, pois Deus tem uma palavra para o teu coração. A palavra de Deus hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10 e o versículo 46 até o versículo de número 52. Se você já nos acompanha há algum tempo, já sabe que solicitamos, pedimos que se você pode nos acompanhar na leitura, é muito importante nos acompanhar na leitura da Palavra de Deus. Caso você não possa, pedimos que você tire todas as distrações neste momento, coloca um fone de ouvido, entra no teu quarto, vai para um local mais sossegado e abre o teu coração para que Deus possa falar com você e que você possa ouvir a voz do Senhor. Em meio às agitações do dia a dia, em meio às turbulências da vida, às vezes fica difícil ouvir Deus falar, por conta dos muitos afazeres e da ociosidade da vida. Então, assim é necessário calarmos a nossa alma, sossegarmos o nosso espírito, esquecermos por um momento tudo e nos atentarmos diretamente nos céus, nos ligarmos diretamente no céu para ouvirmos a palavra de Deus. Pedimos a sua inscrição neste canal, nos ajude a crescer este canal, a levar esta palavra abençoadora para o máximo de pessoas possíveis. Para isso eu preciso de você. Se inscreva nesse canal, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com pelo menos mais uma pessoa, e assim você estará fazendo missão junto comigo. Mas então vamos para a nossa leitura, que está em Marcos, segundo livro do Novo Testamento, no capítulo 10, dos versículos 46 até o versículo de número 52. Os números grandes são os capítulos, os números menores são os versículos. Diz assim a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu pelo caminho. Queridos, temos aqui um texto que relata a história de um cego, um homem que não traz em si detalhes de quanto tempo ele era cego, por quanto tempo ele estava nesta situação, mas diz apenas que era um homem cego. Jesus estava saindo, conforme Marcos, de Jericó com os seus discípulos, e juntamente com eles uma grande multidão. Então Bartimeu, filho de Timeu, que era o nome deste cego, ouve aquela grande multidão, ouve
aquele grande burburinho, pois diz o texto no versículo 46 que Bartimeu estava assentado junto do caminho, mendigando. Queridos, muitas das vezes estamos assentados junto do caminho. O caminho ele foi feito para ser palmilhado. O caminho ele foi feito para ser seguido. O caminho ele foi feito para que nós caminhemos sobre ele. Mas Bartimeu estava assentado junto do caminho. Às vezes estamos na mesma condição de acomodação. Estamos sentados junto do caminho. Temos um caminho por percorrer, temos um caminho para trilhar. Então, muitas das vezes estamos assentados junto do caminho, perdendo ou desperdiçando oportunidades de Deus na nossa vida. Estamos assentados junto do caminho porque nos sentimos mais seguros, porque sentimos que junto do caminho temos vantagem, conseguimos ter o necessário para sobreviver, porque a Bíblia diz que Bartimeu estava junto do caminho mendigando. Queridos, não foi para isso que Deus criou você. Não foi para mendigar, não foi para estar junto do caminho que o Senhor te formou. Você está vivendo a vida que você tem procurado. Você está vivendo uma vida que não tem te deixado feliz. Você está vivendo uma vida que não tem te deixado em plenitude. Você tem vivido uma vida que tem te deixado angustiado. Você tem vivido uma vida sem sentido, sem propósito. Você tem vivido uma vida sem muitas perspectivas. Está junto do caminho, vendo o tempo passar. As pessoas passam, as pessoas seguem o caminho, mas você está junto do caminho. Bartimeu estava assentado. Bartimeu estava assentado junto do caminho. É muito perigoso quando estamos em um estado de descanso. Estar sentado subentende-se acomodação, conforto. E muitas das vezes estamos assentados, vendo o tempo, a vida, as coisas acontecerem e achando que aquilo está bom. A primeira coisa para você receber uma mudança significativa na sua vida, queridos, é você se incomodar grandemente com a situação em que está. Se você está ouvindo esta mensagem neste momento, mas não consegue se incomodar com a situação presente em que você está, se você está vivendo dentro de uma realidade que te deixa confortável, se você não almeja a mudança, não almeja viver o extraordinário, não almeja alcançar o próximo nível, não almeja viver uma vida de milagres, uma vida diferenciada, muito provavelmente essa mensagem não vai conseguir causar o efeito para o qual Deus tocou no meu coração. Se você é uma pessoa que está ouvindo essa mensagem, mas
que está vivendo uma vida que sabe que não foi a vida que Deus preparou para você, se você tem certeza que você está vivendo uma vida de comodismo, se você tem certeza que está vivendo uma vida sem propósito, você tem certeza que está vivendo de migalhas, não está conseguindo enxergar. Aquele homem, ele era cego e estava sentado junto do caminho. Tinha muitas coisas que impediam aquele homem de continuar. Mas o que eu percebo é que aquele homem, ele tinha algo dentro dele que não deixava que ele se conformasse com a situação em que ele estava. E por que eu consigo entender isso? Porque Jesus está saindo de Jericó. E quando aquele homem ouve falar que Jesus estava passando ali naquele local, naquele momento, naquela exata circunstância, a Bíblia diz que Bartimeu agora enxerga uma oportunidade. Versículo 47 diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem, ele podia ouvir que era Jesus e continuar assentado junto do caminho, mendigando, como ele fazia todo ou sempre. Ele podia continuar vivendo a vida dele exatamente como ele sempre viveu. Ele poderia continuar vivendo a mesma mesmice. Ele poderia continuar do jeito que estava. A atitude dele exigiu dele um esforço. Jesus estava passando, ele ouviu que era Jesus e aí ele começou a clamar. Ele poderia correr, ele poderia bater palmas, ele poderia atirar algum objeto ao ar, ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele começou a clamar. O que eu quero dizer é que muitas das vezes estamos impossibilitados pela nossa própria mentalidade de tomar uma direção porque não encontramos saída, não encontramos resposta, não encontramos jeitos de começar alguma coisa. E aquele homem, ele ouviu que era Jesus. Jesus estava passando naquele momento. Agora, aquele homem tinha uma oportunidade de mudar a vida dele. E ele acreditava nisso. Porque, queridos, não adianta eu dizer aqui que você é capaz. Não adianta eu dizer aqui que você pode. Não adianta eu dizer aqui que você tem capacidade, que você tem forças, que você tem total habilidade de conseguir o que você almeja, o que você deseja. Não adianta eu dizer isso. Sabe por quê? Porque eu posso dizer que acredito em você, mas se você, queridos, não acreditar, se você que está ouvindo esta mensagem não crê que você é o único responsável pelo seu destino, responsável pelo seu futuro, responsável pelos seus resultados, ninguém mais, nem mesmo o próprio Deus. Porque eis que há um texto em Apocalipse 13:20 que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Bartimeu ouviu que era Jesus. Opa! Jesus disse: se alguém ouvir. Então esta mensagem só surtirá efeito na sua vida se você ouvir esta palavra e crer no seu coração e começar a fazer alguma coisa. Você precisa começar a fazer alguma coisa. Você não tem condições nenhuma
de receber algo de Deus, da parte de Deus. Não tem como recebermos alguma coisa sem fazermos nada, queridos. Ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para mim, meu Pai, eu estou aqui, é agora ou nunca. Sabe, jogar tudo pro alto. Aquele homem, ele arrisca, ele estava junto do caminho. Ele estava mendigando, ele arrisca tudo. Muitas das vezes a gente acha que o que a gente tem é tudo e que arriscar tudo isso por algo incerto é algo muito difícil de se fazer. Arriscarmos, jogarmos tudo por alto, por uma incógnita, é muito difícil. Aquele homem podia não conseguir êxito no que ele estava fazendo. Jesus, porventura, podia não ouvi-lo. As pessoas podiam não ajudá-lo. Haviam muitas incertezas, ele era cego, ele não sabia em que direção que Jesus estava, só poderia se utilizar da sua voz e clamar, gritar o mais alto possível, clamar o mais alto possível, crendo que Cristo Jesus o ouviria e conseguiria desta forma chamar a atenção de Jesus. Diz o texto no versículo de número 48 que enquanto este homem clamava, enquanto este homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele começou a chamar a atenção. Porque é sempre assim. Quando você começa alguma coisa, quando você decide sair, quando você decide levantar, quando você decide deixar de mendigar e quando você começa a fazer alguma coisa em direção à concretização dos teus objetivos, quando você decide estar mais próximo de Deus, quando você decide buscar mais ao Senhor, quando você decide estudar, quando você decide arrumar um trabalho diferente, quando você decide começar uma faculdade nova, quando você decide estudar para um concurso novo, quando você decide abrir o teu próprio negócio, quando você decide salvar o teu relacionamento, quando você decide melhorar o relacionamento com os teus filhos, quando você decide abençoar e ser um abençoador, pode ter certeza que você vai chamar a atenção de alguém e as pessoas tentarão te parar, as pessoas tentarão te desanimar, as pessoas tentarão fazer você desistir, as pessoas tentarão pôr um freio na sua vida. Foi o que fizeram com este homem. Diz no versículo 48 que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. E ao invés de ele desanimar, ao invés de ele se entristecer, queridos, ele clamava ainda mais. Muitas vezes a gente se entristece e quer desistir porque encontrou uma resistência no meio do caminho. Muitas das vezes a gente quer voltar porque encontramos o mar fechado. Muitas das vezes a gente quer desistir porque estamos sendo perseguidos. Muitas das vezes a gente quer jogar tudo pro ar simplesmente porque alguma coisa deu errada, porque alguém não nos apoiou, porque alguém olhou para nós de cara feia, porque alguém disse pra gente que era impossível, porque alguém olhou para nós e disse que isso não tem jeito. Ei, muitas das vezes queremos desistir porque alguém disse que isso não era possível. Para com isso, segue em frente, continua, porque quando você para, quando você desiste, quando você desanima, quando você larga as suas armas e para de lutar, você apenas
fez o gosto daqueles que te pediram para fazer isso. Você simplesmente provou a sua fraqueza para aqueles que não acreditavam em você. Você simplesmente provou a sua ineficiência para aqueles que diziam que você não ia conseguir. E aquelas pessoas diziam: eu não disse, isso era só fogo de palha, isso não ia para frente, olha aí, desistiu, eu sabia que isso ia acontecer. Então você precisa, por você mesmo, continuar. Se as pessoas estão tentando te parar, se as pessoas estão te perseguindo, se muitos estão te repreendendo e dizendo: cala-te, para com isso não vai dar certo, isso não vai conseguir, você não vai conseguir, desiste. Ei, você tem que fazer exatamente como Bartimeu ele fez. Bartimeu ele clamava ainda mais, Bartimeu gritava ainda mais, com muito mais motivação, com muito mais insistência. Os nãos devem ser o teu gás, os nãos devem ser o teu combustível para você continuar. Queridos, o Senhor faz milagres. Conseguimos chamar a atenção de Deus quando a gente crer de todo o coração e segue os passos, mesmo quando a gente não vê o chão. No meu último vídeo, fizemos um vídeo orando aqui por quase 30 minutos e eu entreguei a minha casa ao Senhor. Estávamos com um embate muito grande, porque estamos na última semana do ano e estávamos enfrentando dificuldade, porque a nossa luz ainda não havia sido ligada. Estávamos sem energia na casa e estávamos diante de um conflito muito grande, porque durante o período de festividades, muitos dos serviços eles param e eles só voltam após as festividades, e cheirava-se uma incógnita. Muitos já haviam até dito que essa luz não ia ser ligada ainda no ano de 2024, só agora em 2025, mas nós só temos até o último dia do mês de dezembro de 2024 para entrar na casa. Não podíamos entrar na casa sem luz. Não podíamos entrar na casa sem energia. Temos coisas, hoje a luz tornou-se tão essencial, não é verdade? Precisávamos de energia na casa. Estamos vivendo um período de inverno, né? A altura em que estamos. O inverno aqui é muito rigoroso, as temperaturas ficam lá embaixo, por vezes negativa. Precisávamos de luz na casa para aquecer a casa. Então, no meu último vídeo, fizemos uma oração e eu abençoei cada cômodo desta casa. Eu profetizei sobre cada cômodo desta casa e eu determinei, entreguei ao Senhor todas as minhas necessidades, inclusive esta. E isto foi numa segunda-feira. Quando foi na terça-feira, a luz foi ligada para a glória de Deus, em plena véspera de Natal, porque Deus é aquele que vai aonde a gente não pode ir, Deus é aquele que chega aonde a gente não pode chegar, Deus é aquele que faz aquilo que a gente não pode fazer, Deus é aquele que fala com quem a gente não pode falar, Deus é aquele que age naquilo que a gente não pode agir, quando a gente entrega a Ele, quando a gente clama a Ele. E enquanto muitos diziam: não vai conseguir dar certo, não vai ligar, não vai dar certo, eu acreditei, eu clamei, eu levantei a minha voz, deixei tudo isso de lado e clamei ao Senhor, e o Senhor respondeu a minha oração, e estamos de posse de vitória. Neste exato momento eu gravo esta mensagem na minha casa com a luz ligada para a glória de Deus. Então Deus responde clamor, queridos. A este homem clamava, ele acreditava que Jesus ia ouvi-lo, que ele ia chamar a atenção de Deus. Você precisa acreditar que vai chamar a atenção de Deus. Você precisa levantar-se de junto do caminho. Você precisa parar de mendigar. Você precisa parar de estar
está numa vida de comodismo e querendo viver o extraordinário. Não dá para viver o extraordinário de Deus fazendo sempre as mesmas coisas. Não dá para viver o extraordinário de Deus junto do caminho. Não dá para viver o extraordinário de Deus mendigando. Não dá para viver o extraordinário de Deus cego, sem visão de futuro, sem visão, sem perspectiva, sem projeções. Querido, você precisa se erguer hoje. Você precisa se levantar hoje. Ainda dá tempo de conquistar todos os teus sonhos. Ainda dá tempo de alcançar todas as tuas metas. Ainda dá tempo, queridos. Levanta-te desta tua mordomia. Levanta-te desta zona de conforto. Levanta-te deste teu comodismo. Sai de junto do caminho. Para de mendigar. Vai viver os teus sonhos. Vai buscar os teus objetivos. Vai realizar todos os teus sonhos. Começa a clamar ao Senhor. Começa a clamar ao Senhor pelo teu milagre. E o teu milagre, ele virá. Aleluia. A Bíblia diz que aquele cego, ele clamava ainda mais. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ei, no versículo 49, lembra aqueles que repreenderam o cego no 48, pedindo para que ele se calasse? Estes mesmos, no versículo 49, disse a ele: tem bom ânimo, ei, ele te ouviu, vem-te embora, Jesus está parado, está te chamando, está te esperando. Ei, aqueles que não acreditam em você, quando verem você na bênção, quando verem você de posse da vitória, quando verem você realizando todos os teus objetivos, estas pessoas que antes desacreditavam, essas pessoas que antes riam, essas pessoas que antes zombavam, vão ter que bater no teu ombro e dizer: parabéns, o Deus fez um milagre na tua vida, o Senhor era contigo. Estas mesmas pessoas que antes diziam que você não ia conseguir, vão dizer: ei, eu sabia que Deus ia fazer na tua vida, porque é sempre assim, queridos. Aqueles que zombam é aqueles que batem no teu ombro e dizem: eu sabia. Aqueles que zombam e depois dizem: ei, eu conheço aquele, eu conheço ela, eu conheço ele, e é meu amigo, é minha amiga, porque é assim que é. Você está clamando, você está buscando os teus objetivos. Jesus parou para ouvir, para atender o chamado, o clamor daquele cego. E Jesus disse a ele: que queres que eu te faça? Se Jesus te dissesse isso hoje, você teria bem claro aquilo que você quer. Você precisa ter clareza do que você quer. Pior do que morrer, queridos, é nunca viver. Você precisa viver com propósito. Você precisa viver com objetivos. Você precisa viver com clareza daquilo que você quer. Muitas das vezes você não recebe porque você nem sabe o que é que você quer. Eu quero ser feliz, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muita saúde. Queridos, isso é muito superficial. Todo mundo quer viver assim, todo mundo quer ter paz, todo mundo quer ter felicidade, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer uma família próspera. Você precisa entender qual preço você está disposto a pagar para ter aquilo que você quer, queridos. Porque uma vida boa todo mundo quer, uma vida estável todo mundo quer, uma vida com dispensa cheia e a conta lotada todo mundo quer. Todo mundo quer, querido. Todo mundo quer viver uma vida de prosperidade, de paz, de sucesso. Mas você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a ouvir os calates da multidão? Você está disposto a sair de junto do caminho, mesmo sem enxergar a direção, por estar cego, por todas as coisas que te impedem de enxergar? Você está disposto a clamar em voz alta, ou vai deixar a vergonha te vencer? Ou vai deixar a timidez superar? Ou vai deixar a vergonha tomar conta? Entende o que eu estou querendo te dizer? Você precisa ultrapassar as barreiras do vitimismo. Você precisa ultrapassar as barreiras da falta de apoio. Você precisa ultrapassar as barreiras de tudo aquilo que te impede de se levantar e correr atrás dos teus objetivos. E aí sim, você com objetivos claros, porque Deus perguntou àquele homem: o que queres que eu te faça? Ele podia clamar: Senhor, eu não sei, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me... Não, querido, você precisa ter clareza, você precisa saber exatamente o que você quer. Aquele homem disse: Senhor, eu quero ver. Aí, homem, eu quero que o Senhor me faça enxergar.
Pede isso a Deus, Senhor, eu quero enxergar o caminho que me leva ao meu destino, um caminho que me leva ao meu propósito, o caminho que me leva às minhas metas de vida. Tenha clareza, tenha objetivos claros, tenha estratégia e não pare. Deus vai com você. Então vamos deixar de murmuração, vamos deixar de reclamação, vamos deixar de mimimi e vamos começar a fazer o que tem que ser feito. Se chega para Deus com fé, com coração contrito e segue o teu caminho, sai de onde você está e começa então a viver o extraordinário de Deus, porque é isso que Ele quer para a minha vida e para a tua vida. Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai querido e eterno, obrigado, meu Deus, por esta tão doce e meiga oportunidade. Senhor, que palavra gloriosa o Senhor nos deu. Jesus, que palavra maravilhosa. Obrigado, meu Pai. Bartimeu estava sentado junto do caminho mendigando, mas ele ouviu que o Senhor estava passando naquele dia e aí agarrou a oportunidade, talvez única, ele tenha pensado, e clamou, meu Pai. Ele clamava desesperadamente, e mesmo as pessoas pedindo para que ele se calasse, mesmo as pessoas pedindo para que ele parasse, ele não parava. Ele tornou-se uma pessoa imparável, bloqueou a sua mente contra toda a negatividade e seguiu firme no seu propósito. Ele não desistiu, ele não titubeou, ele não voltou para se assentar junto do caminho, ele não voltou para mendigar, ele seguiu firme até conseguir o seu objetivo. E a tua palavra diz que tu parou e mandou chamar Bartimeu. Bartimeu sabia exatamente aquilo que ele queria. Ó Pai, que esta mensagem possa tocar o coração de milhares de pessoas, para que as pessoas possam gerar clareza na sua vida. Tem tanta gente, meu Pai, que não sabe o que quer. Tem tanta gente que não sabe exatamente aquilo que quer, porque dizer que quer felicidade todo mundo quer, Jesus. Dizer que quer dinheiro, que quer saúde, que quer paz, todo mundo quer isso, mas a gente precisa compreender, Senhor, o que estamos dispostos a entregar para receber aquilo que a gente quer. Qual preço, qual luta, qual dor estamos dispostos a suportar para vivenciar aquilo que a gente quer vivenciar, para viver aquilo que a gente quer viver, meu Deus. É isso que falta a gente perceber, e tem muita gente que não percebe isso. Muita gente quer só o trono, mas não quer passar pelo vale. Muitas das pessoas querem só a bênção, mas não querem passar pelas noites escuras. Muitas das pessoas querem só o sorriso, mas não querem os momentos de lágrimas. Muitas das pessoas querem só os aplausos, mas não querem os momentos de zombaria, os momentos de abandono, os momentos de incompreensão. Então, Deus, que esta mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas que estão cegas, achando, Senhor, que junto do caminho mendigando vão algum dia ter a sorte de encontrar um pote de ouro no fim do arco-íris. Que esta mensagem sirva para despertar muitas pessoas que precisam entender que o que é mais importante não é o fim, e sim o processo, não é o resultado, e sim aquilo que vamos aprendendo junto do caminho, que o Senhor vá preparando os nossos corações, que o Senhor prepare a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, para recebermos todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, porque a tua palavra diz que aqui na terra são 100 vezes tanto, e por fim é a vida eterna. Então tomamos posse desta palavra em nome de Jesus e vamos fazer o que tem que ser feito para concluir e alcançar os nossos objetivos. Que a tua bênção esteja sobre nós hoje, amanhã e sempre. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.